Tudo bem, queridos? É, prazer novamente estar aqui com vocês. Dessa vez, nós iremos então finalizar o nosso breve curso de História da Índia, essa aula, da 13ª aula, em que eu farei observações, análises mais cruciais a respeito desse caminhar da Índia no período republicano democrático. Eu tenho a figura aqui atrás, estou atrapalhando aqui um pouco, é a figura da Indira Nehru Gandhi, que vai governar também parte dos anos 60, 70 até 80, então é uma das figuras marcantes desse período. Depois que seu pai, o Nehru, chega a morrer, veremos também que o partido fundado, liderados por Nehru e a Indira, o partido do Congresso Nacional Indiano, ele vai ser praticamente dominante durante todo o período pós-independência da Índia. Veremos também que tem problemas de fronteira, a principal delas com o Paquistão, evidentemente. Também haverá um conflito com a China, que vai causar prejuízo político, inclusive para Jawaharlal Nehru, pai da Indira. Veremos também os problemas depois da morte da Indira em 84, com a ascensão do Partido Congresso Nacional Indiano, que vai ser o Rajiv, que chega a morrer em 1991, assassinado também, como sua mãe. E depois, nos anos 90, 2000 em diante, faremos uma análise mais geral para finalizar o nosso curso. Então, eu acho que para resumirmos a apresentação, falaremos a respeito dessas situações. Peço a paciência de vocês continuarem com essa última aula para termos o encerramento de todo esse curso. Eu, novamente, primeiro, agradeço o número de seguidores. Estamos já aqui, no período que eu estou gravando, quase que 10 mil seguidores, muitos elogios. E eu agradeço muito a vocês por acompanhar aqui meu esforço, minha dedicação a levar a vocês essas reflexões, tá bom? Então, eu vou começar com o caminhar democrático da Índia, quando o governo de Nehru, Jawaharlal Nehru assinando a Constituição em 1950. As primeiras eleições gerais foram realizadas em 52, foi um evento marcante na história da Índia, que marca o estabelecimento da democracia indiana, que aí se torna a maior democracia até os dias de hoje, a maior democracia do mundo. As eleições duraram em torno de 4 meses pela complexidade, de outubro de 51 até fevereiro de 52. E o Partido Congresso Nacional Indiano, o CNI, então muitas vezes eu falo CNI, eu me refiro ao Partido Congresso Nacional Indiano, vai obter aí nessas eleições de 52 por volta de 70% dos votos. Então foi uma grande vitória, coroando os esforços daqueles ligados ao partido do CNI, entre eles Nehru, Patel, Menon, entre outros. Agora teve alguns problemas ainda que precisavam ser resolvidos. A gente viu uma parte problemas de fronteira e problemas de integração com relação àquela região da Caxemira, do Vale da Caxemira, e parte de Jammu, no norte, e os conflitos decorrentes disso, a questão de, embora o último Marajá da Caxemira tenha concordado em se integrar à Índia, o governo paquistanês e parte da população muçulmana caxemirense não concordou com isso. Muitos queriam se integrar ao Paquistão. O Paquistão usou isso como reivindicação de que deveria ser realizado um plebiscito. Isso foi até proposto pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas da época, logo depois da independência da Índia e do Paquistão. Lembrando que o Paquistão na época ainda tinha a parte oriental ocidental. Em 1971, o Paquistão oriental, pela distância da parte ocidental, ela irrompe numa guerra de independência e ganha independência como Bangladesh em 1971. Mas isso na época de Indira. Então esses problemas a gente viu na aula passada. Agora tem outros problemas também que vão perdurar. O problema, por exemplo, das línguas. Você tem
20 línguas oficiais, você tem centenas de línguas oficiais, desculpa, dialetos, então, nem se fala, são milhares de dialetos, diferenças são gritantes, são enormes, é muito complexo a realidade linguística étnica da Índia. E isso tudo qual vai ser proposto então na nova Constituição, qual vai ser a língua da União. E no primeiro momento propuseram o Hindi, com uma escrita baseada no Devanagari, que vai ser a língua oficial junto com o inglês. Mas isso vai ter muitas contestações, por exemplo, dos Tamils, a língua Tamil que tem uma tradição milenar do sul. Muitos deputados Tamils queriam também que o Tamil fosse, entre outras, né, que existe pela Índia, né? Então, esse foi um problema, como reorganizar as línguas, né? E no primeiro momento foi mais ou menos visto como uma predominância das províncias do norte que falam hindi sobre outras línguas, né? Então, isso já foi um problema que eles tiveram que resolver e gradativamente foi se reorganizando quais línguas seriam reconhecidas como oficiais ou não na Constituição indiana. Talvez por isso explique qual é a complexidade da obra da Constituição indiana. Outro problema também vai ser decorrente também já do rescaldo que vai vir da partição com o Paquistão, que é primeiro o custo das indenizações daquela trágica migração forçada de milhões de pessoas vindos do Paquistão, estão indo para o Paquistão nas suas duas vertentes, as separações disso, de propriedade, etc. Isso depois vai aumentar ainda com relação à disputa, com relação ao controle, com relação à região da Vale do Rio Indo, né? E sobre canais, sobre questões de irrigação, de fornecimento de energia, de afluentes da região, né? Então tudo isso vai ser um problema grave que vai tornar ainda mais sensível as negociações com o Paquistão depois da independência, né? Principalmente nos anos 60, isso vai vir muito à tona. Agora, o Nehru, quando ele se torna líder, primeiro líder que é a esquerda, né? Ele começa também a se projetar, primeiro buscando uma via autônoma na política externa. Então a sua busca por autônomo de apoio em certas partes com relação à União Soviética não se traduziu num alinhamento a Moscou. Na verdade, ele buscou uma autonomia que, junto com outros líderes que estavam surgindo com a independência na África e na Ásia, ele depois acabam se encontrando. O presidente Sukarno, o primeiro presidente da Indonésia eleito, ele organiza em Bandung uma grande conferência, que vai ser a chamada Conferência de Bandung, que 29 países vão participar de Bandung. A China manda o Zhou Enlai, o chanceler, né, até o Japão mesmo envia um enviado, né? E isso tudo vai refletir o fato de que esses países buscavam uma postura própria no contexto internacional, né? Sobre a questão americana, a interferência americana, os excessos, isso estava bastante evidente com relação ao que aconteceu na Guerra da Coreia e também no Vietnã. Sobre também, mas isso não significou um apoio irrestrito à União Soviética, né? Então isso foi um encontro, uma expressão descolonial, né? Tentando enxergar aí os abusos do passado imperialista de países europeus, né? E isso tudo em Bandung deu origem a uma postura então de não alinhamento, uma postura diplomática, geopolítica de equidistância com relação a Moscou e a Washington, né? E aí você tem, por exemplo, na foto aqui, um encontro, além de Nehru, você tem o Nkrumah, grande líder de Gana, um dos primeiros líderes depois da África subsaariana independente, o Nasser do Egito, né? O Sukarno da Indonésia aqui, e também o Tito da Iugoslávia. Haverá também outros problemas. Você, por exemplo, teve conflitos na fronteira da Índia com a China. Aí tem até um retrato aqui de Nehru com Mao Tse-tung, em 1954, Zhou Enlai aí rindo, no fundo, inclusive. E, na verdade, na época de Nehru,
ele pensou, primeiro, na postura dele de não alinhamento, e segundo, ele fez o que pôde para se aproximar da China. Né, no sentido de que ele primeiro idealizou uma aproximação sino-indiana para buscar um outro polo integrado asiático. E no primeiro momento, Zhou Enlai e Mao tinham sinalizado uma integração. Né? Agora, não ficou resolvido questões de fronteira que tinham sido negociadas ainda num período muito conturbado da China, em que era uma China republicana, em que depois os comunistas não reconhecem as negociações deles com outros países, e a Índia também era ainda governada pelos britânicos. Então, e eles delimitaram as fronteiras da Índia britânica com a China republicana ao longo de uma linha que foi idealizado para o britânico, que vai ser chamada linha McMahon. Os comunistas chineses, quando chegam ao poder em 49, eles não reconhecem essas negociações. Primeiro, pelo governo chinês da época. Segundo, que nem mesmo os indianos ainda eram independentes, estavam ainda sob o governo britânico. Então ficou em aberto essa questão. Qual a linha de fronteira entre esses dois países? E em 1959, você tem alguns choques de fronteira ali. Né? Por exemplo, a guarnição chinesa, ela na região de Arunachal, a região de Arunachal Pradesh, aqui do lado de Butão, região do Himalaia, é uma região que tinha, e é boa parte reivindicado pelos chineses. E em 59, pela proximidade com o Tibete que isso tem, né? Tanto é que os chineses consideram essa região como uma espécie de Tibete do Sul, as tropas chinesas elas recuam os 20 quilômetros, em 1959. Isso foi lido pelos indianos como uma espécie de recuo e aceitação de que nessa zona demarcada eles poderiam avançar. Né? E aí os chineses, percebendo, os chineses do Exército de Libertação Popular, eles perceberam isso e começaram então a aproximar perigosamente contra os indianos. Né? Inclusive com até ordens de atirar se houvesse uma distância menor do que 50 metros. Isso em 59. Agora, a primeira ofensiva chinesa vai vir depois em outubro de 62. Vai ser uma ofensiva de 4 dias. Depois vai ter outra ofensiva em novembro de 62, que foi maior, que chega inclusive ao sopé do Himalaia. E foi um período em que os chineses reivindicaram toda aquela região com base como era a soberania chinesa na época da dinastia Qing, a última dinastia imperial. E esse confronto foi pesado, né? Foi um ataque que avançou, né? Além da linha McMahon, depois um combate que teve em Tagla. E essa região também vai ampliar para outra região, que vai ser a região de Aksai Chin, que é próximo da Caxemira, né? E é uma região muito sensível. Por quê? Porque essa região de Aksai Chin, ela dá o acesso do Tibete para a região de Xinjiang, na região ocidental chinesa. Essa é uma região de significado estratégico muito importante para os chineses. Né? Então aqui eles também não poderiam perder sobre as reivindicações que eles consideram duvidosas do governo indiano sobre essa região também. Além de estar na proximidade da Caxemira e depois há inclusive aproximação do governo chinês com o governo do Paquistão, de integração até hoje bastante vital, para preservar essa soberania chinesa sobre essa região. Né? Então houve uma guerra, né? Houve depois uma série de conflitos. A guerra terminou com a captura chinesa dessas áreas litigiosas. Declarou-se um cessar-fogo em 1962, em novembro, 20 de novembro de 1962. E essa guerra, ela primeiro resultou num estremecimento das relações, claro, do governo chinês com o governo indiano de Nehru. Uma guerra que se deu boa parte acima de 4 mil metros de altitude, então problemas logísticos de mantimentos foi enorme nessa região, né? Para ambos os beligerantes, né? Tanto o governo indiano quanto o governo chinês. E
E isso causou um prejuízo enorme pro Nehru, porque depois, até 1962, Nehru era visto como um dos maiores líderes do movimento não alinhado no mundo, o que concretizou a Índia independente em 1950, o grande líder, né? E, inclusive, durante seu governo também o que restava de possessões europeias, como em Goa, a velha Goa, a região velha de Goa, que era dos portugueses também, eles se retiram na década de 1960, até de maneira humilhante, porque e Nehru jamais iria admitir uma possessão europeia na Índia. Então isso foi muito popular, só que ao mesmo tempo depois teve um grande prejuízo político quando a China apresenta essa série de ofensivas de fronteira, né? Então, isso vai provocar, inclusive depois, o Nehru chega a adoecer, né? E ele não chega a ser, não tem boa perspectiva e eventualmente ele chega a morrer em 1962, né? Também haverá consequências também da relação dos chineses com os soviéticos, porque os soviéticos adotaram uma posição de neutralidade nesse conflito. E Mao Tse Tung acreditava que o Moscou iria apoiar o lado chinês e o Khrushchev, o premier soviético, ele não apoiou. Então isso amargou muito as relações em Pequim e Moscou, né? E por assim vai. Isso vai até servir como uma espécie até de depois um radicalismo e isolamento do regime chinês depois de 1962 em diante, né? Bom, depois disso, deixa eu só diminuir aqui um pouco a minha imagem. Depois disso teremos então depois da morte de Nehru e depois de Shastri, né? Shastri vai dentro do partido CNI, ele vai governar até 1967 também, ele chega a morrer, o Lal Bahadur Shastri, e depois haverá as eleições de 1967, em que dentro do partido CNI, com maioria do Lok Sabha, o Lok Sabha na verdade é o Congresso, né? O Congresso da República Indiana, é eleita então a filha de Nehru, que vai ser a Indira Gandhi. Indira Nehru Gandhi, né? Não tem relação com Mohandas Gandhi. Gandhi é um sobrenome bastante comum na Índia. E ela é eleita, aqui está retratado inclusive a sua posse, né? As eleições de 67, que foram realizadas em fevereiro, expressou então ainda a popularidade e a força do CNI, né, do partido CNI, embora tenha nas eleições de 67 diminuído consideravelmente. Então foi a quarta vitória do CNI nas eleições desde a independência, né? O número conquistado de assentos no Lok Sabha foi menor, mas ainda predominante, né, e também com suas coligações. Mas houve essas mudanças, a morte de dois líderes proeminentes, o do Jawaharlal Nehru e o do Lal Bahadur Shastri, né? Mas, enfim, Indira emerge como a liderança do CNI e ela é, então, eleita primeira-ministra de 67 e ela vai governar aí até 1977, então há 10 anos, e depois um período aí que uma oposição chegou ao poder, de 1980 até a morte dela em 1984. Então, por isso, a presença de Indira é muito importante. Deixa eu só diminuir mais um pouco a minha imagem, estou atrapalhando aqui. Para a Índia na década de 60, 70 até 80, né? Aqui tem uma foto da Indira, inclusive quando visita oficial ao Brasil, em 1968. Outras tensões que surgem são, por exemplo, a movimentos guerrilhas que reivindicam a maior participação popular. E nesse caso, existe um movimento de inspiração maoísta que vai surgir em torno do movimento Naxalita. O movimento Naxalita, ela vai surgir em regiões bastante empobrecidas da Índia, né? Ela foi iniciada na região de Bengala, no Nordeste, com temática maoísta muito forte, também em Andhra Pradesh, ali da região norte-nordeste indiano, né? Também presente em regiões de Telangana e de Srikakulam, com a fronteira com Odisha, e são regiões de florestas, regiões de população muito marginalizada e pobre na Índia.
Então isso foi um problema que, junto com inspirações maoístas de insurreição, de guerrilha, ele vai começar a fustigar o interior dessas regiões, de difícil acesso, né? É claro, haverá uma série de conflitos do exército indiano com essas guerrilhas, né? E esses embates foram violentos, né? Em Srikakulam, por exemplo, o movimento Naxalita foi liderado por um professor. Liderou vários grupos, inclusive muitos tribais que eles falam, em, em insurreições, paralisações, greves, confisco de terras de fazendeiros latifundiários. Eles denunciam muito essas propriedades latifundiárias, né? E em Telangana, você tem outra liderança, a região então mais aqui ao sul, em vermelho, onde estão as principais concentrações naxalitas, que existem até os dias de hoje, né, embora tenha enfraquecido. Mas em Telangana, a luta vai ser liderada muito mais por um veterano do Partido Comunista Indiano, né? Inclusive depois eles chegam a fundar um outro partido durante a época. Então esse foi um dos problemas que começa a surgir nos anos 60, nos anos 70, aí na Índia. Deixa eu só... Outro movimento vai ser o chamado movimento JP, que vai ser muito decorrente dos efeitos da recessão indiana nos anos 70, né, com os dois choques de petróleo, resultando em um desemprego crescente, uma inflação galopante, uma escassez de alimentos, né? Embora a Indira depois ela vai promover um movimento que é chamada Revolução Verde, do uso de fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola. Mas isso ainda estamos no final dos anos 60, dos anos 70, um período de crise, né? Isso vai levar a muitos distúrbios de grande escala na Índia, né? Greves, nem sempre ligados aí ao governo, né? Muitos da classe média e de pessoas mais marginalizadas expressam descontentamento. E um movimento que vai vir vai ser em torno de um político, que vai ser o Jai Prakash Narayan, ou como eles falam, o JP, né? E aí chamam o movimento JP, que ele era muito popular numa região que era muito povoada, que é a região de Bihar, né? E isso vai ganhar uma visibilidade da época. Você tem aí, por exemplo, essa grande reunião gigantesca que acontece em Patna, em Bihar, em que o JP, o Jai Prakash, ele convoca então uma espécie de revolução total contra o governo, né? Pedindo o fim dos eleitos das legislaturas estaduais, dissolução de todo o sistema político indiano, né? Ele pede para os seus seguidores a paralisação total do governo da sociedade indiana. Ele tinha proposto um governo popular paralelo, inclusive, do governo indiano. E isso foi um movimento, uma inflexão interessante na Índia, porque foi um descontentamento. Muitos radicalizaram para a esquerda, muitos da direita começaram a enxergar isso um problema que poderia vir com a atuação dos militares, mas os militares estavam muito leais à estrutura do governo, né? Então não houve aí um sério risco de golpe militar. A Indira era uma figura muito forte no CNI, no partido do CNI, né? Agora ela percebeu que o descontentamento começou a ser combustível para a oposição dela. E a oposição que eu digo não é uma frente unificada, mas elas são muito mais partidos pulverizados pela Índia. Partidos regionais em torno de uma identidade ou de uma ideologia específica, mas sem grande projeção nacional como o CNI era, né? Então, depois de 74, a Indira ela começou então a pensar numa maneira de mitigar os efeitos disso, né? E aí ela declara o que é a polêmica período da emergência, a emergência nacional que ela declara, né? Porque ela via como vindo ameaças à democracia indiana, né? E conjugado com a deterioração da situação econômica, o desemprego, a inflação, né? Tudo isso vai resultar então num período bastante complicado. Disso que você explica o período da emergência,
né, que vai vigorar aí durante alguns anos, de 1975, 76, né, durante o governo da Indira. Agora, não houve interrupção do processo democrático. Isso estava previsto na Constituição indiana quando houve uma grave ameaça. E talvez esse tenha sido o período mais delicado do caminhar democrático indiano desde a independência. Né? Agora, a insatisfação diante da emergência dos efeitos da crise vai resultar depois na ascensão de uma maioria parlamentar no Lok Sabha, que vai ser liderado pelo Partido Janata. Né? E isso vai resultar na eleição do primeiro-ministro, o Morarji Desai, do Partido Janata, ou seja, a primeira vez que um partido de oposição ao CNI chega ao poder. Mas ele vai, o Partido Janata e o Desai vão governar brevemente, por 79, 77 e 79. Né? As eleições de 77, na verdade, foi visto por muitos como um referendo sobre emergência. Evidentemente, muitos ficaram descontentes com a decisão de Indira sobre a independência, sobre a emergência. O próprio JP, né, ele também fez campanha contra a Indira, contra o CNI, e o Partido Janata ele capitalizou tudo isso. Né? Ele começou a juntar os pequenos partidos, uma pletora de partidos por toda a Índia, e essa era a fragilidade. Porque ele reuniu muitos partidos com pequena projeção nacional e depois ele teve que lidar com múltiplos interesses. Então isso já estava anunciado quando chegou ao poder em 77. Mas o fato é que o CNI, o partido CNI, não foi bem. No norte da Índia, houve uma queda brutal da sua popularidade. A Indira e seu filho, que ela estava articulando como sucessor, o Sanjay, foram praticamente derrotados em boa parte do norte indiano, embora no sul eles ainda tivessem uma grande popularidade ainda. O governo de Janata ele ganha então a maioria parlamentar, mas ele não retém o poder por muito tempo. Depois de 77 as eleições, você teve um desgaste dos seus interesses internos, a paralisia na implementação de programas e de políticas prometidas para atenuar a crise nos aspectos econômicos e sociais, para atender as demandas do eleitorado, e o que vai resultar então nas eleições de 1980 com a volta da Indira e do CNI ao poder. Então isso é um atestado do fracasso do Janata e dessa imensa coalizão de pequenos partidos contra o partido do CNI. Aí tem a foto dela em campanha. Nessas eleições de 1980, o CNI consegue capitalizar as lutas internas, divisões que existiam dentro da oposição, lideradas pelo Partido Janata, e chega inclusive a votar com maioria parlamentar de coligados no Lok Sabha de 2/3 dos assentos. Então é significativo. Então assim que a Indira volta ao poder, em 1980. Agora, talvez o que vai mais marcar o governo da Indira, o último governo da Indira, vai ser com a crise na região do Punjab, na região noroeste, em que estava começando a surgir um partido local em que pedia, o Akali Dal, em que pedia a independência do Punjab, que seria o Punjab Suba, um estado dos Sikhs, os radicais Sikhs, para ser formados no Punjab. Agora, o Punjab é uma região muito povoada, muito fértil, e de maioria Sikh, e também tem fronteira com o Paquistão. Inclusive, o Paquistão tinha uma parte do Punjab dentro do seu território, isso então vai até fraturar o território que era boa parte de Sikhs, durante a partição de 47, mas aí que surge então um partido local que pede autonomia dessa região de maioria Sikh, que vai ser liderado por esses radicais do Akali Dal, o partido Akali. O Akali Dal, nas eleições de 1980, ele não consegue a maioria para formar um governo no Punjab, ou seja, na legislatura estadual, e disso eles começam então a radicalizar e aumentar suas demandas. E aí passam a recorrer à violência e militância na região do Punjab a partir de 1980. E a Indira, quando chega ao poder, o CNI, quando chega ao poder,
eles têm que começar a lidar, melhor dizendo, com esses radicais do Akali Dal, né? Um deles vai ser o Longowal, o Sim Longowal. Ele escolhe o caminho do confronto, ele se instala no Templo Dourado, em Amritsar. Ele começa então a organizar as reivindicações de separatismo do Punjab, né, com relação a... Aqui está o Templo Dourado em incêndio, já em 1984, né, em que esse líder, junto com outros, inclusive de cunho até quase fundamentalista, eles pregam a violência, atraem a parte da população Sikh, né? Desde isso vem, inclusive, um pregador fundamentalista, o Bhindranwale, ele incitava a revolta dentro do Templo Dourado, entre os Sikhs, e de uma seita dentro do Sikhismo, o Nirankari. Enfim, o fato é que depois, no final das contas, a Indira então ela recorre a uma operação militar para desarticular esse movimento. Então, ela, em junho de 1984, conselheiros militares e Indira, elas começam a tomar atitudes contra esses líderes no espaço sagrado, que é o espaço mais sagrado dos Sikhs, do Templo Dourado, e eles começam então a bombardear, né, o Templo Dourado. Isso vai provocar uma reação ainda maior da grande população Sikh, em geral na Índia, né? Em 3 de junho, que é chamada a Operação Estrela Azul, o exército indiano, então, ele cerca o Templo Dourado. Em 5 de junho, invade o Templo Dourado. Muitos seguidores do Akali Dal, de movimentos mais radicais, devotos no templo, morrem nesse fogo cruzado, né? Partes do templo foi danificado, né? Inclusive o líder, o Bhindranwale, chega a morrer, né, durante esses conflitos, etc. Então isso aqui é uma foto da Operação Estrela Azul. O que vai ser depois como consequência é que a Indira, depois, primeiro que haverá uma indignação de grande parte da população Sikh na Índia. E pelo mundo, né? Porque muitos vivem no exterior. Segundo, que foi visto como sacrilégio, né? Uma ofensa ao bombardeio de parte do Templo Dourado. Segundo, que alguns seguidores Sikhs que estavam entre a população, alguns deles constavam como guarda-costas da Indira. Então a Indira ela chega depois a ser morta, assassinada por um desses guarda-costas Sikhs em 1984. Então foi um problema considerável isso, né? Porque aí, tanto é que depois, logo depois do assassinato da Indira, há uma revolta da população não Sikh, começam a atacar os Sikhs, a população Sikh em geral, nas grandes cidades, por exemplo, em Delhi, né? Entre outras cidades, né? Enfim, ela chega a morrer, a Indira, em 1974, que abre a questão da sucessão no CNI. O filho que ela tinha pensado, Sanjay, ele morreu em 1980. E outro filho que não tinha nenhuma pretensão política da Indira, ele entra meio relutante na vida política, que vai ser o Rajiv, né? Já é a foto aqui seguinte. E Rajiv, então, ele se torna o líder do partido em 84, né? Ele era um ex-piloto da Indian Airlines. Depois ele se casa com uma italiana, depois que vai ser a Sonia Gandhi, né? E o governo durativo, na verdade, vai ser muito mais um período, primeiro, de preocupação de consolidar a união, a coesão da Índia, que estava perigosamente evidente com as rebeliões Sikhs, a reação da população contra os Sikhs, né? E o governo dele, de 84 até 89, vai ser muito marcado por reformas de abertura do mercado, reformas liberais, do liberalismo. Então aí que a Índia ela começa a se integrar no mercado internacional, haverá a privatização, a entrada do capital internacional, né? Estamos lidando já com um período já avançado do fim da Guerra Fria, né? Na segunda metade dos anos 80. Agora, o Rajiv ele chega a apoiar o governo das Maldivas, que teve uma tentativa de golpe, e nisso ele começa a provocar o descontentamento de alguns guerrilheiros do Sri Lanka, ali do sul, que são os tigres tamis, do Ilan.
como que isso chega a Rajiv? Chega que quando ele vai visitar a Chennai, a antiga Madras, em Tamil Nadu, que é a região de grande população tamil, assim como tem muitos tamils que vivem no norte do Sri Lanka, uma mulher membro, ela chega, inclusive, ela está aqui retratada, aqui embaixo, ela chega, inclusive, a se aproximar do Rajiv Gandhi na sua visita, em campanha em 1991, então ele já tinha deixado o governo, e ela aciona uma bomba e mata ele. Então isso aí é um problema já bastante complicado, que eu acredito que começa a inaugurar uma outra fase depois de Rajiv na Índia, um período pós-Guerra Fria. Esse talvez tenha sido o momento mais dramático, a morte do filho de Indira. E em 92 tem um evento também que eu acredito que é bastante emblemático, vai ser a demolição da mesquita Babri, a antiga mesquita Babri em Ayodhya, em Uttar Pradesh. O argumento foi de que ali, esse templo, antes de erguer essa mesquita, se não me engano no século XVI, antes existia um templo onde Rama nasceu, um dos avatar de Vishnu, que tinha, então essa mesquita foi erguida em cima desse local, suposto local de nascimento de Rama. E aí, quando eles vão demolir isso em Ayodhya, em 1992, muitos muçulmanos ficam indignados. Né? Na verdade, quem demole vão ser radicais hindus, demolem essa mesquita para tentar recuperar o templo, o local de nascimento de Rama. E disso vai acontecer episódios bastante preocupantes, perseguição a muitos muçulmanos. Eu acredito que esse evento tenha sido importante porque isso começou a demonstrar os perigos de divisões comunitárias sectárias com base em identidades religiosas. Esse evento em 1992 foi bastante emblemático por isso. Depois você teve em Maharashtra, em Mumbai, você teve também perseguição a muitos muçulmanos, a violência da população, grande população hindu contra a população muçulmana. Em Gujarat também, nos anos 90, haverá também um episódio de perseguição a muçulmanos. E na época, quem era governador de Gujarat é o atual primeiro-ministro Narendra Modi, do partido Janata Bharatiya, né, que está no poder nos dias de hoje, em 2021. Ele pouco fez para coibir essa violência contra a população muçulmana em Gujarat. Né? Enfim, são questões preocupantes. Né? São questões que vêm à tona em situações de crise. Essas questões de identidade local, religiosa, étnica, por vezes aparecem na Índia. Mas o sistema democrático plural persiste. Talvez essa tenha sido a herança mais valiosa de Nehru, dos fundadores da República Indiana. Né? E aí que eu vou para o último slide, que vai ser a Índia merecidamente, como a maior democracia do mundo. São as últimas eleições, estou falando de 2021, mas as últimas eleições de 2019, estimou-se cerca de 900 milhões de votantes. Uma população de 1,3, 1,4 bilhão de pessoas. Evidentemente primeiro, bastante complexo. Segundo, preservou-se uma democracia laica e plural. Embora houvesse alguns radicais hindus que queiram transformar a Índia num estado hindu, do movimento Hindutva, inclusive dentro da estrutura do partido Bharatiya Janata, que está no poder, alguns radicais, a república e a democracia indiana ainda se mantém no sentido laico, no sentido plural, no sentido secular. Né? Então isso, para mim, talvez seja o maior legado da Índia para a humanidade, para a história não somente da Ásia, mas e toda a estabilidade da região do sul asiático, porque é um país referência no sul asiático. Né? E preservou-se o seu caminhar democrático desde a independência, de 1947 até os dias de hoje. Não foi interrompido. Né? Agora, quais são para encerrar esses últimos slides da nossa última aula, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês em torno dos fatores
que podem, se exacerbado numa crise, ficar problemático. E o que pode ameaçar a ordem social plural, complexa, que a Índia tem na sua riqueza de sua história, como a gente viu ao longo do curso. O primeiro deles vai ser ainda o sistema que persiste em práticas, que são o sistema de castas, herdados do passado. Eu tinha falado isso como uma herança maldita de uma política britânica de tentar separar eleitorado muçulmano e hindu. Isso vai exacerbar ainda as divisões identitárias. E com a tentativa dos britânicos de buscarem formular um código jurídico, muitos deles eles recorrem a antigas obras hindus, e eles acham uma dessas ideias da questão da separação, a Varna, né, das castas aí, em várias ordens e subordens. Né? É bastante complexo isso para a gente examinar brevemente. Mas o fato que isso pode servir, ele obstaculiza a plena participação política e democrática na sociedade indiana. Eu acho que esse que é o problema, principalmente no meio rural. Então esse é um dos problemas, um dos fatores a ser considerado. O segundo é a pluralidade linguística. O Hindi ele é o mais falado do país, cerca de 400, 500 milhões de falantes, mas são uma pletora de outros. Né? Você tem o Tamil, como eu falei, o Malayala, o Bengali, o Telugu, entre outros. Né? O Urdu, muito falado na região norte, noroeste indiano. Né? Essas línguas, muitos têm alfabetos escritas diferentes, tradições literárias completamente diferentes. Né? Então é um desafio enorme manter uma coesão cultural diante dessa diversidade linguística. E outro fator, o terceiro, seria a religião, sendo que 80% da população indiana se declara como hindu, mas eles têm a segunda maior comunidade muçulmana do mundo. Cerca de 140, 150 milhões, 13% da população indiana, o que faz com que a Índia tenha a maior comunidade de muçulmanos, ficando atrás apenas da Indonésia, né? Salvo engano. Mas você tem grande comunidade de cristãos, de sikhs, de budistas, de jainistas, de zoroastristas, e também o universo hindu, que você tem várias partes dentro do universo hindu. E como a religião ela é um dos pilares fundamentais da identidade humana, essas diferenças latentes elas podem vir à tona numa crise. Então também é um outro fator a considerar. O penúltimo eixo, eu acho que vão ser as diferenças socioeconômicas. Você tem uma grande disparidade na Índia, alguns fabulosamente ricos, concentrando grande parte da riqueza da economia, contra 26 a 30% da população indiana. Então você tem 300, 400, 500 milhões de pessoas vivendo a linha da linha da pobreza. Então isso pode servir também de combustível para conflitos e mudanças políticas futuras. O movimento Naxalita, acredito que seja um bom exemplo aí. E também do que aconteceu com o movimento JP que a gente viu. E por último temos a questão do gênero. Grandes obstáculos aí com relação à plena participação e integração da mulher na Índia. Né? Embora a Índia tivesse uma grande figura feminina, como foi a Indira Nehru Gandhi, você tem vários casos de agressão contra as mulheres na Índia. Né? As mulheres elas são insuportavelmente julgadas, reprimidas, delimitadas pelos costumes e tradições, para um papel subalterno diante desses valores que estão aí vigentes nas famílias, nos costumes, né, nos afazeres domésticos. Por exemplo, elas são muito estigmatizadas quando elas perdem o marido, atacadas. Muitas são forçadas a permanecer no casamento de maneira brutal. Né? As situações matrimoniais, por exemplo, você tem muitas vezes meninas em idade puberal em que já decide o futuro matrimonial dela. Então isso tudo, além de acusações de estupro, que agora, por vezes não são julgadas porque envolve figuras importantes da política,
Isso tudo é um problema seríssimo da Índia que ainda precisa ser resolvido, né? Agora, para finalizar, eu gostaria só de dar umas reflexões as perspectivas futuras desse país, né? Vou aqui só aumentar minha imagem. O país, então, ele tem enormes desafios e contradições. Natural, você tem 1 bilhão 300, 1 bilhão 400 milhões de habitantes, quase que 1/5 da humanidade ali presente, né? Você tem projeção da população ultrapassar a China em alguns anos. Você tem mais de 2.000 etnias, 122 línguas reconhecidas, mais de 1.500 dialetos, um PIB estimado em mais de 2,5 trilhões de dólares, está previsto para ser a quarta, quinta maior economia do mundo, né? O poder de compra ela consta entre as 3 maiores do mundo. Essa projeção dela, o peso da Índia, faz dela uma liderança, um destaque natural no continente asiático, no sul da Ásia e na sociedade das nações no meio internacional, né? Acredito que o atual governo, embora do Narendra Modi tenha sinalizado a aproximação com o governo americano, o futuro da Índia, acredito, seja muito mais interessante dialogar com o governo chinês. A integração com o governo chinês e uma integração no espaço asiático e do Oceano Índico, no qual naturalmente ela se projeta como proeminente, vai fazer com que ela tenha uma projeção, uma presença maior. Mesmo porque estamos testemunhando aqui no início do século XXI um gradual deslocamento do eixo da economia internacional para a região asiática. E a Índia é um momento capital dessa mudança, né? Então, talvez isso sirva de reflexões futuras para a Índia. Certamente acredito que ela vai se permanecer como secular, plural e democrática. Isso é um grande alento para a comunidade internacional, né? O que será no futuro, em detalhes menores que isso, fica incerto, né? O fato é que o século XXI vai ser marcado por essa mudança asiática. Certamente vai ser marcado. E acredito que a Índia vai ser uma peça-chave nessa mudança, junto com as regiões asiáticas, né? Então eu gostaria de encerrar aqui, meus caros. Essas aqui foram as últimas reflexões para encerrar o nosso curso sobre a história indiana. Espero que tenham gostado. Eu indico alguns livros aí na descrição e vou continuar com outras análises posteriormente, outros projetos, e eu vou divulgando para vocês no canal aqui no YouTube. Tá bom? Então agradeço e até mais ver. Obrigado.